Qual é a relação que existe entre hinduísmo, gnosticismo, metafísica plotiniana, né? Parece que existe uma relação bem grande entre, entre essas, essas doutrinas, né? Eu estou lendo aqui um livro do Etienne Gilson, um filósofo tomista, que escreveu O Ser e a Essência. É bem interessante, porque ele vai analisar aqui a metafísica de Plotino, né? Plotino foi sucessor de Platão, né? Foi um neoplatônico. É bem interessante a visão que ele tem, né? Vamos comentar aqui um pouco. Plotino definiu claramente a sua doutrina dizendo que é porque nada é nele que tudo vem dele, e que para que o ser seja, ele mesmo não é ser, mas o gerador do ser, e o ser é como seu primeiro nascido. Aqui aqui é o livro Enéadas, do Plotino, né? O que ele está querendo dizer aqui? Que o ser, né, a existência, provém de um princípio superior, que é o uno, né? Que é um transcendental também, né? Então vejo bem o seguinte, o equívoco aqui do Plotino, né? Parece que até mesmo os transcendentais existe uma propriedade, que é existe umas propriedades e ordem nos transcendentais, né? E parece que só a teologia mesmo que pode solucionar essas ordens, porque é uma ciência superior, né? E vamos comentar sobre isso, né? Se eu coloco o uno como princípio supremo do ser, né? Quais as consequências decorrem disso, né? Aqui dois pontos são de importância decisiva. O uno não é o ser, e precisamente porque não é o ser pode causá-lo. Então tá aqui, ó, a questão das causas, né? O que são causas, né? Então, no tomismo, né, quando uma coisa causa outra, é o princípio da analogia, certo? Quando tem uma certa proporção de ser de uma coisa na outra, a gente diz que ele foi causado, engendrado por isso, né? Então aqui tem a confusão do Plotino, colocar o uno como causa do ser, né? Me parece bem equivocado isso. Olha só o que ele diz. Como dirá o autor do Libre de Causes, né? É um livro famoso medieval, ninguém sabia a autoria dele, até que São Tomás percebeu. São Tomás ele lia esses autores, tá? E ele percebeu que e eram autores pagãos, né? Ele percebeu que foi Próclo, discípulo de Plotino, que escreveu esse Liber de Causes, que também tem equívocos nesse livro. Olha só o que diz. Numa fórmula que a Idade Média Latina amará citar e comentar. Prima rerum creatorum est esse. A primeira das coisas criadas é o ser, né? Então ele está colocando o ser como criado pelo Uno, né? Então, para Plotino, né, Deus, né, ele se divide em três hipóstases, né? Que é o Uno, que é o transcendental máximo, que engendra o Nous, que é a inteligência, que engendra a psique, que é a alma, né? E aí os gnósticos depois vão dizer que dessas emanações surgem as criaturas espirituais, surgem o homem da única matéria de Deus que vai se corrompendo, né? Uma emanação. Que o Uno não seja o ser, Plotino não cansou de repeti-lo. E a razão disso é clara. Como Platão já havia visto, todo ser é certa unidade, mas pela mesma razão, cada ser particular é somente uma certa unidade particular, e não uno. Quando Platão vai analisar lá na metafísica, segundo a navegação dele, né, o mundo das ideias, ele se atrapalha muito com relação à ordem das ideias, né, que são os transcendentais. E aí ele acaba adotando uma doutrina religiosa órfica. E aí cai em equívocos por causa disso. Olha só. Portanto, se o Uno fosse um certo Uno, ele não seria o Uno em si, pois o Uno em si é antes de um certo Uno. Ademais, é por isso que o Uno é verdadeiramente inexprimível. O princípio supremo, né?
o que quer que dele se diga, dir-se-á que ele é algo. Algo é aliquid em latim e já é outro transcendental. Eu vou tentar explicar depois no outro áudio sobre isso. Né? Se refere à alteridade, o problema do uno e do múltiplo. Né? Precisamente ele não é. E notemos bem que aqui não se trata simplesmente de uma insuficiência de nosso pensamento humano em aprender o uno. A antinomia é muito mais radical, pois está entre o uno e todo pensamento em geral. Qualquer que seja o pensamento que pretenda aprendê-lo, imediatamente faria dele um ser, ou seja, uma certa unidade. Parece que aqui está invertendo a causa o efeito pela causa, né? Eu só posso, eu vou devagar um pouco, né? Eu só posso pensar o uno a partir do pensamento, mas se o uno que engendra o ser e que engendra a alma, a psique, o pensamento, né? Como que eu posso pensar o uno, né? Como que ele pode ser anterior? Parece que cai aqui em aporias desnecessárias, né? Que não seria mais a unidade. E não somente é impossível pensar o uno, mas ele tampouco pode se pensar a si mesmo, já que para se pensar precisaria ser ao mesmo tempo conhecedor e conhecido, ou seja, ser dois. O uno de Platino transcende assim o conhecimento de si mesmo. Se há uma realidade que seja a mais simples de todas, ela não terá o pensamento sobre si mesma. Se o tivesse, teria de ser múltiplo, portanto, ele não se pensa e não pode pensá-lo. Eis porque, no sentido rigorosamente definido, em que a inteligibilidade e o ser implicam-se mutuamente, o uno não é, mas também por isso, como se verá adiante, o uno pode ser a causa daquilo que pensa e, consequentemente, daquilo que é. Né? Então, essa foi o que Plotino detectou, que a causa do ser é o uno. Né? E outra coisa, né? Comparando com o hinduísmo que eu disse, né? Uh, No hinduísmo, existe uma certa analogia entre esses conceitos plotinianos, né? Por exemplo, o conceito de Brahma, que é o Deus Supremo, ele se parece muito com o Uno, né? A gente poderia dizer que foi a intuição religiosa dos hindus que concebeu isso, né? Existe uma conotação aqui, né? Entre Plotino e o hinduísmo, né? Então, Brahma, ele seria quem gera o ser, né? E depois teria um outro deus chamado Maia, que gera a matéria, né? Próximo do demiurgo dos gnósticos. Né? Então, para um hindu, existir e não existir eles podem pensar as duas realidades não como não contraditórias, entendeu? Então, para eles, a matéria é uma ilusão e a própria existência é uma ilusão. Então, se dá os dois princípios, né? Então, isso se dá devido a esse equívoco metafísico de colocar o Uno como o gerador do ser. Né? Essa passagem do Uno ao ser é tão importante na cosmogonia de Plotino que a interpretação que dela se faz comanda a compreensão de toda a sua doutrina. Não é raro vê-la apresentada como um monismo. O monismo é que tudo que existe só tem uma única substância, né? E um panteísmo, né? Ou como um esforço para conciliar teísmo e panteísmo. Na realidade, tais problemas são estranhos ao plotismo autêntico. O que se costuma chamar de panteísmo de Plotino é uma ilusão de perspectiva nascida da junção de duas ontologias heterogêneas. Isso foi os gnósticos que fizeram, tá? Ela se produz no espírito de seus intérpretes, no exato momento em que, identificando o uno e o bem de Plotino com o ser do Deus cristão, ela transpõe a emanação plotiniana do múltiplo a partir do uno para uma emanação cristã dos seres a partir do ser. Veja que a gente até pode dizer que foram os gnósticos que tentaram juntar o plotinismo com o cristianismo que geraram esse problema aqui, né, do panteísmo, né? Isso é um erro, pois aqui não se trata de comparar duas ontologias entre si, mas uma ontologia se for possível dizê-lo, uma enologia. Ora, tal comparação é impossível, porque cada um desses pontos de vista comporta exigências contraditórias com as do outro, numa doutrina do ser. Veja como o gnosticismo, então, ele é um sistema filosófico bem heterogêneo, né? Ou tu segue Plotino, e se tu quer ser religioso, o hinduísmo faz mais sentido nesse, né? Ou tu vira gnóstico, e aí necessariamente tu cai no panteísmo. É o que o Ocidente que aconteceu com o Ocidente atual, né?
O materialismo que atingiu o Ocidente é filho do idealismo, né? Que provém do panteísmo de Spinoza, né? Hegel também era panteísta, filho de Hegel é Marx e assim por diante. Tudo é um sistema agnóstico que a gente vive no Ocidente, né? Muito influenciado por correntes liberais, como a maçonaria, por exemplo. Os gnósticos eles surgiram como heresia do cristianismo, né? Etc, etc, etc. O inferior não é senão em virtude do ser do superior. Numa doutrina do Uno, ao contrário, é um princípio geral que o inferior não é senão em virtude daquilo que é superior. Não é com efeito. O superior nunca dá senão aquilo que não tem, visto que para poder dar essa coisa é preciso que ele esteja acima dela. Aliás, é exatamente nesses termos que o próprio Plotino colocou o problema. Como o Uno conferiu o que não possuía? Ora, já conhecemos a resposta. É porque nada é no Uno que tudo vem dele. E para que o ser seja, é preciso que o próprio Uno não seja o ser, mas aquele que o engendra. O ser, portanto, é como seu primeiro nascido. Em uma doutrina como essa, a causa da ousia ou da substância se encontra além da ousia. Fica claro que a causa eficiente do ser não é ela mesma o ser. Portanto, estamos no exato oposto das ontologias cristãs do ser. Quid enim est nisi quia tu es? O que com efeito é senão porque tu és? Né? Que é uma passagem bíblica, né? Perguntará prontamente Santo Agostinho. Se tivesse dirigido ao Uno de Plotino, veja que Santo Agostinho conhecia Plotino, mas ele divergia dele, né? E não ao Deus cristão do Êxodo, né? Lembrando que quando Deus se revela na Bíblia, né, no Êxodo para Moisés, ele diz: Eu sou aquele que é. Então aqui ele está colocando como princípio o ser, né? E não o Uno. O Uno parece que decorre do ser e não o contrário. Agostinho certamente teria formulado essa questão de maneira totalmente diferente. Não mais o que há que seja senão porque tu és, mas ao contrário, o que há que seja senão porque tu não és. E aqui a gente entra na contradição hindu do ser e não ser, coexistir, etc. Então veja que princípios metafísicos fazem toda a diferença, né? E existe uma certa ordenação desses princípios transcendentais que eu vou comentar no próximo áudio.